Este é o canal Caminhos do Pensamento, meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Existe um experimento mental muito bacana usado pelos filósofos da ética que diz respeito a uma raça extraterrestre ultra avançada que chegou ao nosso planeta e quis nos subjugar, né? Aí eles perguntam, será que você acharia correto que eles fizessem isso? Alegando que eles possuem poderes maiores, né? Uma inteligência muito mais avançada que a nossa, talvez um tamanho superior também, né? Ou será que você usaria, se você pudesse, né, argumentar com eles, se você tivesse a oportunidade de tentar convencê-los, apelar a algo em comum que nós teríamos com eles, né? Ao simples fato de você desejar continuar vivo, será que isso não bastaria como um fator para definir que você é um indivíduo que merece consideração, né? Que esses seres ultra avançados tecnologicamente também deveriam ser avançados eticamente, no sentido de pensar nas consequências dos seus atos sobre terceiros, né? Ao invés de pensar apenas nos seus desejos imediatos, mas também pensar no bem-estar dos outros, né? Que não precisam ser explorados para que eles mesmos se mantenham bem, né? Então aí tem algumas pessoas que levantam uma objeção muito desonesta intelectualmente que diz respeito ao suposto fato de que é impossível que uma raça extraterrestre chegue no planeta Terra devido às dimensões astronômicas, literalmente, né? Dimensões aí de centenas de anos-luz, que torna impossível uma tecnologia que faça com que eles cruzem toda essa distância, né, para vir aqui, né? Bem, mas isso não é verdade, tá? Do ponto de vista científico, não é impossível não você criar uma tecnologia que suplante essa limitação, né? Essa barreira aí, né, do tamanho do espaço, né? As distâncias aí. Primeiro lugar, a gente está raciocinando com base nas limitações circunstanciais atuais da nossa espécie, né? Se a gente voltasse aí a milhares de anos, ou a centenas, né, de milhares de anos, nós não encontraríamos ninguém, nenhum ser humano, que conseguisse pensar algo próximo do que nós temos hoje em questão de tecnologia, né? Hoje a gente pega aí um jatinho, por exemplo, né, ou mesmo o avião e cruza os céus a uma velocidade imensa. A gente tem aviões que ultrapassam a barreira do som, né, aqueles aviões militares, né? E isso simplesmente era impensável, né, há um bom tempo, né? Aí o ser humano ele foi aprendendo a mexer com as coisas, foi criando objetos, né? A mente dele foi se alargando, ele começou a pensar de forma mais ampla, a imaginação começou a criar asas, né? E aí a gente começou a pensar em uma máquina que realmente voasse, né? E faz pouco tempo que a humanidade aprendeu essa tecnologia, né? Então assim, é uma questão de tempo para a gente conseguir também uma tecnologia que nos leve, né? Que nos mostre como cruzar essas dimensões todas. Só que o experimento dos alienígenas avançadíssimos, inteligentíssimos, não depende exatamente de uma tecnologia que leve eles, por exemplo, a saírem lá de outra galáxia, a virem para cá, né? Supondo aí que eles tenham uma expectativa de vida, sei lá, de centenas de anos, né? É óbvio que eles morreriam antes, né, de chegar aqui. Por mais que a tecnologia deles fosse avançada, eles cruzando essas distâncias todas, né? Eles teriam que viajar a uma velocidade maior que a luz no vácuo, né? O que é cerca de 13 mil quilômetros por segundo, né? E isso fisicamente sim é considerado impossível, não é nenhuma dificuldade, é algo que não tem como ser verídico, né? É algo que contraria o próprio modo de funcionamento do espaço-tempo. Só que a gente pode pensar em extraterrestres que vão colonizando o espaço, né? Então, eles saem lá do planeta deles, criam uma colônia que viaja, né, centenas de milhares de quilômetros, né? Aí eles vão se reproduzindo, vão criando outras colônias que vão, o quê? Se espalhando pelo cosmos, né? A gente pode pensar também em uma raça extraterrestre que crie robôs, né? Inclusive robôs biológicos, dotados de câmeras que mostrem aquilo que eles estão filmando, aquilo que eles estão detectando e passando isso para os seus criadores. Esses robôs nem teriam consciência, né? Mas eles simulariam ser conscientes, né? Seriam como que androides. Então assim, existem muitas hipóteses que nos mostram que seria possível sim
essa hipótese se concretizar, a hipótese desses alienígenas que viessem à Terra, né? Isso não é uma coisa que não pode ser considerada como se fosse uma fantasia impossível. Mas ainda que fosse, então a gente poderia reformular o nosso experimento mental. Ao invés de extraterrestres vindos de outro ponto do cosmos, a gente poderia pensar então em animais terrestres que evoluíram, né, até suplantar a nossa tecnologia e o nosso nível de inteligência. A gente convivia, né, com os neandertais, por exemplo, que eram humanos, mas não homo sapiens, né, eles eram de outra espécie, muito parecidos conosco, e vamos supor que eles tivessem se mantido vivos, né, que eles realmente tivessem ganhado aí a luta contra nós, né, e que eles tivessem nos escravizado, né? Assim como os seres humanos escravizam muitos macacos hoje, inclusive chimpanzés, que são extremamente parecidos conosco, biologicamente, né, do ponto de vista genético, a gente poderia ter aí uma raça humana superior a nós, inclusive fisicamente, mais avantajada, com o cérebro mais proeminente, né, com o neocórtex mais desenvolvido, que realmente conseguiu nos escravizar, né, que conseguiu nos subjugar. E aí, o que você faria, né? Você consideraria correto isso da parte deles, né? Então, e é bem curioso porque quando a gente apresenta os experimentos mentais, a gente não está perguntando para a pessoa se seria possível que essa situação acontecesse exatamente do modo como nós apresentamos, mas nós queremos testar a própria intuição ética da pessoa. Às vezes ela sabe o que é correto, mas ela não percebe que ela já sabe, né? Quando a gente pergunta assim, se você vivesse na época de Pedro Álvares Cabral, como você reagiria diante dos indígenas, por exemplo? Né? Se você vivesse na época do Brasil Império, como que você agiria diante da escravidão? A gente não está perguntando para a pessoa se seria possível nós fazermos uma viagem ao passado. Até porque a física mostra que isso sim é impossível. Você só consegue viajar para o futuro, né? Se você viajar próximo à velocidade da luz, ou na velocidade da luz, realmente o tempo passaria muito mais devagar para você, né? E quando você voltasse para a Terra, você encontraria todas as pessoas que você conhecia já estando mortas, né? Agora, voltar para o passado, a gente só vê isso em filmes mesmo, né? Mas quando a gente apresenta essa hipótese, né? Se você voltasse lá no passado, você tentaria mudar a cabeça das pessoas, por exemplo, você tentaria fazer com que elas não escravizassem, né? Você tentaria acelerar o processo da abolição da escravidão? Nós estamos perguntando exatamente o que a pessoa acha correto, né? A gente cria um cenário mental, ainda que de impossível aplicação, para ver o que a pessoa acha diante de uma situação que é concreta. Porque ainda que hoje nós não tenhamos a escravidão naqueles mesmos moldes que nós tínhamos antes, né? Nós temos hoje pessoas que vivem em situações muito similares, né? Nós temos hoje seres que são escravizados literalmente, né? Que não são seres humanos, nós temos seres quadrúpedes, bovinos, equinos, etc., que são tratados daquele mesmo modo, né? Então, a gente faz os experimentos mentais realmente com esse objetivo, né? E os experimentos mentais sempre têm uma aplicação analógica, né? Eles são assim, eles são aplicáveis por comparação com aquilo que nós temos hoje, né? E não no sentido de que nós venhamos a enfrentar exatamente essa situação. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso, até a próxima.